Queridos companheiros do Centro Espírita Allan Kardec, conhecido por todos de forma carinhosa como SEAC, estamos aqui hoje para falar em especial do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer uma abordagem do capítulo 5, item 12 e 13, aonde vamos abordar os motivos de resignação. Motivos esses que nos vão ajudar a superar nossas dificuldades, nossos problemas pessoais, nossas angústias, nossas dúvidas, na esperança que os amigos do mundo maior possam nos auxiliar para que esse estudo vá de encontro ao anseio de todos. É interessante notar que Kardec, um homem extremamente visionário, o seu trabalho sempre nos desperta a curiosidade e o respeito, porque nem sempre temos a oportunidade de ler sua obra como um todo. Fazemos muitas consultas e às vezes nós nos surpreendemos. Lendo o Evangelho, tive a oportunidade de, fazendo uma pesquisa, folhear e notar o seguinte: Kardec teve o vislumbre, a intuição de colocar para nós qual a vantagem para aquele que deseja trilhar o caminho do Espiritismo. Conseguir alcançar a resignação na visão espírita. Porque se nós pegarmos o dicionário dos homens, o Aurélio, nós vamos ver, por exemplo, que a resignação ela pode ser entendida como meramente aceitação. Porém, dentro da doutrina espírita, a resignação ela tem um alcance muito mais importante. Por quê? Porque quando nós falamos em resignados, nós falamos naqueles que aceitam e compreendem o seu processo de cura, o seu processo de transformação. Por que eu digo isso? Porque nem todas as pessoas elas entendem a palavra resignado como deve ser entendida. Porque como que o indivíduo comum vai ficar resignado diante do sofrimento, do seu sofrimento e sofrimento dos outros, o sofrimento alheio, o sofrimento das pessoas necessitadas, as pessoas com problemas? Às vezes, a palavra resignação, dentro do ponto de vista do mundo material, ela pode soar de forma um pouco diferente. Poderia soar como uma certa indolência da nossa parte. Poderia soar como um certo descompromisso. Nós somos resignados porque aceitamos de qualquer maneira o que acontece no mundo, sem tentarmos entender. E não é bem isso que acontece. Quando temos a oportunidade de estudar a doutrina espírita e entender que existe uma relação direta entre ação e reação, nós vamos ver que estamos na atual existência corpórea resgatando, reparando faltas de vidas anteriores. As dores que essas faltas nos levam a passar, quando bem suportadas de forma consciente, elas nos poupam séculos
de sofrimento na vida futura. Ou seja, se eu hoje aceito com resignação as dificuldades que eu estou passando, eu estou, de uma certa forma, me capacitando, moralmente falando, para lidar com outras questões. Então, por tabela, eu estou resolvendo na atual encarnação coisas que possam me ajudar. A espiritualidade, ela procura nos dar oportunidades de acordo com as nossas verdadeiras possibilidades e o nosso verdadeiro desejo sincero de querer evoluir e de querer crescer. E se a gente começa a demonstrar uma certa receptividade, o que a espiritualidade faz? Ela faz exatamente o que a escola pública nos proporciona. Ela, de forma transversal, que a expressão é essa, vai nos oferecer oportunidades de, ao mesmo tempo, resolvermos 2 ou 3 questões. Quando, na condição de um professor numa escola pública, nós atuarmos ajudando crianças, jovens, adolescentes e até adultos a caminharem melhor, caminharem no sentido de vida, terem um vislumbre do seu futuro, de uma profissão, principalmente quando alguns alunos dizem: puxa, eu me tornei um professor por influência sua. Ou, por exemplo, foi graças à sua orientação que hoje eu sou engenheiro, sou um médico. Então a gente observa que no momento em que nós vamos orientando os jovens, no momento em que nós vamos esclarecendo as pessoas, no momento em que nós vamos consolando aqueles que passam pelo nosso caminho, nós estamos ressignificando a nossa existência. Eu não vou conseguir resolver todos os problemas da minha vida, até porque o processo de evolução, ele não se dá como um todo, ele se dá por partes. E no momento em que eu vou compreendendo que eu posso não ser feliz do jeito que eu gostaria, mas com o conhecimento que eu já tenho, eu posso auxiliar pessoas para poderem melhorar a sua compreensão de vida de forma transversal. Eu estou ajudando outras pessoas em outros aspectos da sua vida se melhorarem. Por exemplo, quando um professor de ciências ensina, dando aulas, por exemplo, de higiene, de saúde pública, de ecologia, preservação do meio ambiente, quando um professor de história e de geografia procura mostrar às pessoas que nós somos responsáveis pelo ambiente, pelo mundo que nós vivemos, de maneira transversal, de forma paralela, nós estamos ajudando as pessoas a melhorarem o mundo que elas vivem e, ao mesmo tempo, se melhorarem enquanto espíritos imortais. Um estudo como esse, um estudo simples como esse, nós podemos, por exemplo, conseguir saldar compromissos dessa encarnação e de vidas passadas, à medida em que nós vamos oferecendo para as pessoas que se interessam um esclarecimento. Eu, mesmo sendo um devedor, com o pouco conhecimento que eu tenho, eu posso auxiliar alguém que deve tanto quanto eu, ou até mais, a saldar seus compromissos de vida, à medida em que nós vamos, através de uma evangelização moral, nos melhorando e vamos oferecendo às outras pessoas um conhecimento que as ajude a se melhorar. Porque tem muitas pessoas, assim como nós, que cometemos erros não de propósito, mas por ignorância, por desconhecer a verdade, por achar que não tem problema nenhum fazer o que estamos fazendo,
porque a nossa responsabilidade só recai sobre nós mesmos. E aí, com o passar do tempo, nós vamos descobrindo que a nossa responsabilidade, ela se estende até a nossa família, os nossos filhos, a todos aqueles que estão sob a nossa responsabilidade. Então, diante disso, eu preciso, como um devedor da vida, saudar o compromisso moral que eu tenho para com a minha existência. Mas eu não vou conseguir encontrar de forma tão objetiva aqueles a quem eu devo, mas eu posso perfeitamente auxiliar outras pessoas a conseguirem encontrar a paz, o equilíbrio, saudando a sua dívida moral para com a sua consciência. E, de uma certa forma, Deus, que nos ouve e nos assiste, percebendo a nossa mudança de conduta para com a vida, para com a existência, vai nos dar a oportunidade, abrandando o peso da dificuldade, não apenas nosso, mas daquele que nós estamos querendo ajudar. E uma das coisas mais gratificantes que existem, e eu sei que alguns de vocês vão concordar comigo, é quando, após uma exposição em uma palestra pública, uma pessoa chega e diz assim: olha, eu gostei muito do que você disse. Você tirou um peso do meu coração. Ou o que você falou abriu uma porta de esclarecimento para algo que eu nunca imaginei que pudesse existir. E até também, quando você menos espera, uma pessoa chega e diz o seguinte: você fez alguns comentários que me fez pensar de uma forma diferente. E o peso da mágoa que eu carregava no meu coração ficou menor, porque eu passei a ver aquele acontecimento de uma outra maneira. Então é alguma coisa extremamente gratificante, porque eu percebo que nós podemos saudar o compromisso que temos para com a vida através da caridade, promovendo o esclarecimento e a consolação para outras pessoas. Então eu vou quitar a minha dívida, a dívida que eu carrego, não digo que totalmente, mas pelo menos um pouquinho dela eu posso quitar no momento em que eu estender àqueles que passam pelo caminho, àqueles que possuem dificuldades, a luz do esclarecimento, a oportunidade da consolação, quando você se preocupa com uma pessoa que te traz um problema no atendimento fraterno. Você ouve a pessoa tentando auxiliar dentro do que está ao seu alcance, e a espiritualidade, por seu intermédio, ela pode sugerir alguma coisa e você repassa para a pessoa. E a pessoa, com gratidão, chega para você como se você fosse o responsável pelo aparente milagre ou pela aparente solução que você deu. E você, simplesmente por uma intuição de algo que você leu no livro de André Luiz, numa mensagem de Emmanuel, você fala, sugerindo à pessoa: meu amigo, meu irmão, companheiro, vamos ler, vamos estudar. A gente não vai resolver os problemas dessa vida numa tacada só, mas a gente pode tentar, ao mesmo tempo, ir gradativamente se modificando, gradativamente e mudando a maneira de enxergarmos a nossa realidade. Isso para quem assim o desejar. Porque a quitação das dívidas, a quitação da nossa dívida para com a vida e para com as pessoas a quem ofendemos, magoamos, é um processo. Esse processo, ele é lento. É o mesmo processo de cura que o Cristo uma vez prometeu a todos nós. A cura é um processo que vai depender de uma ressignificação de sentimentos, de valores. O homem não vai mudar da noite para o dia, porque
A natureza não dá saltos. Nós temos que construir um conhecimento que nos dê a luz do esclarecimento. Isso é um processo. Isso não é uma coisa que a gente vai conseguir de uma hora para outra. É importante que todos entendam isso. Então, a quitação do que resta, ela vai acontecer na medida em que nós fizermos uma parcela daquilo que nós devemos. Por quê? Porque diante da vida, diante de Deus, que nos avalia, que procura verificar no nosso mundo íntimo, no nosso coração, a nossa intenção. Porque, às vezes, sejamos sinceros, às vezes a gente até deseja promover uma mudança de maior porte, mas nem sempre a gente consegue. A gente tem muita boa vontade. Existe um ditado antigo que diz: de boa vontade o inferno está cheio. Porém, esse processo de transformação, esse processo de mudança, vejam bem, processo, ele é demorado, ele é homeopático. Eu tenho que trabalhar para que eu encontre informações para esclarecer e consolar o meu semelhante. Ao mesmo tempo que eu estou esclarecendo o outro, eu estou me esclarecendo. Ao mesmo tempo que eu estou consolando o outro, eu estou me consolando. E esse processo, ele é um processo de via de mão dupla. À medida que eu ajudo as pessoas que passam pelo meu caminho, eu estou me ajudando. Então, se eu, na condição de um devedor da vida, de um devedor para com o próximo, eu não me sentir feliz em me dispor a ajudar quem sofre tanto quanto, mais do que eu ou mais, eu não vou encontrar a paz interior para conviver bem com as minhas provas e me libertar da dívida que eu tenho, que eu trago de vidas anteriores. Dívida essa que eu fiz por ignorância, por achar que o que eu estava fazendo não tinha importância nenhuma, por falta de orientação. Eu já não até digo isso, mas boa parte dos erros que cometemos, muitas das vezes, é por imprudência da nossa parte. Porque se pararmos para pensar um pouco e desejarmos o melhor, Deus vai nos mostrar o melhor. Então, se erramos e agora temos que saldar um compromisso, então vamos pedir: Senhor, eu cometi vários erros porque eu não recorri a vós. Agora eu quero saldar os erros e recorro a vós, que me oriente, porque que eu possa saldar o compromisso que eu tenho para com a minha existência quanto espírito imortal, me auxiliando a ajudar as pessoas que passam pelo meu caminho a saldar o compromisso delas diante da própria vida. Quando nós paramos para pensar nos nossos interesses e começamos a pensar no outro. O que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? Muitas instituições organizam verdadeiras campanhas para doação de cesta básica, campanhas para doação de leite em pó, agasalhos. Por quê? Porque as pessoas estão tomando a consciência que elas vão se melhorar à medida que elas ajudarem o semelhante. E à medida que elas esquecerem um pouco delas para ajudar a quem sofre tanto quanto elas ou até mais, a
acontece um fenômeno interessante. Eu sou obrigado a reconhecer. A nossa dor, ela se torna menor. E ela vai se tornar menor porque você observa que tem pessoas que sofrem muito mais do que você. Então você vai encontrar, você é um credor, mas na fila para pagarmos a dívida para com a nossa existência, para com a nossa consciência, nós vamos encontrar pessoas, credores que possuem uma dívida muito maior. E aí você para e pensa, meu Deus, eu achei que a minha dívida era grande. E a dele é muito maior que a minha. Então eu começo a me sentir um pouco mais confortável em ver que se ele está tentando saldar o compromisso dele, como é que eu não posso saldar o meu? E aí eu vou começando a modificar o meu humor, porque eu não posso me sentir uma pessoa abandonada por Deus. Eu não posso me sentir uma pessoa esquecida pela espiritualidade. A espiritualidade me ajuda. Deus, por intermédio dos prepostos dele e por intermédio do Cristo, que veio até aqui para nos orientar, eles nos auxiliam. Os guias espirituais nos auxiliam. A gente tem essa consciência, tem pessoas que não têm. E aí, isso já é uma bênção. Nós perdemos os anéis, mas ficaram os dedos. Nós podemos ter perdido muitas coisas, mas temos a nossa vida para recomeçar. Recomeçar, tentar e nos melhorar. Se as doenças, se as dificuldades forem oportunidades que nós escolhemos para nos melhorar, por que não lidar com a dificuldade? A dificuldade ao longo do caminho pode ser o nosso processo de cura moral. E dizem alguns que a doença é o caminho da cura. Se a doença física é o caminho da cura, os desequilíbrios morais também o são. E se nós temos a consciência que lidando melhor com isso, com menos revolta, com mais aceitação, nós estamos criando facilidades para saldarmos os nossos compromissos, então vamos tentar. É lógico que a gente não vai conseguir resolver a coisa numa tacada, não. E aí entra a famosa expressão de Jesus: bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. São felizes porque se quitam e após a quitação serão livres. Mas serão livres após a quitação. Mas para que ocorra a quitação, o que é preciso? É preciso que o indivíduo se conscientize que ele não deve errar de novo. Mas como, por exemplo, num mundo de provas e expiações como o nosso, como é que nós vamos conseguir quitar uma dívida e não contrair mais dívidas? Até porque não temos uma consciência tão expandida a ponto de entender que certas coisas que nós estamos fazendo podem acarretar dívidas de ordem moral. O processo de libertação, ele é um processo. Eu posso saldar muitas dívidas, mas como é que eu poderia, paralelo ao processo de saldar velhas dívidas para com outras encarnações, para com pessoas a quem eu prejudiquei, para com pessoas em quem eu frustrei a expectativa, que eu acho que essa seria uma expressão mais apropriada, como é que eu poderia não contrair uma nova dívida? Através do estudo, através do esclarecimento, através da oportunidade de convivência numa casa espírita, buscar um entendimento que me permita chegar à compreensão de que toda vez que eu estiver indo contra as leis morais da vida, eu estarei me comprometendo. Mas alguém pode até dizer o seguinte:
Mas como é que eu vou saber que eu estou indo contra as leis morais da vida se no mundo como nós estamos vivendo existe tanto problema? Eu sei que não é uma tarefa fácil, porque nós estamos vivendo num planeta de provas e expiações e às vezes é complicado, porque às vezes eu estou usando muito essa expressão, né? Nós fazemos coisas achando que estamos fazendo de forma correta. O ideal seríamos consultar a nossa consciência. Consultando a nossa consciência, poderíamos perfeitamente parar e refletir. Será que estamos fazendo certo? Não somos indolentes. Nós temos o livre-arbítrio. E dizem os espíritos que o livre-arbítrio ele é proporcional ao nosso nível de evolução moral. Nós não temos uma evolução moral muito grande. Consequentemente, o nosso livre-arbítrio ele é relativamente proporcional às nossas limitações. Mas se aceitarmos de um bom grado que Deus coloca no nosso caminho situações como provas, aflições e dificuldades para que nós venhamos a desenvolver uma capacidade de compreensão e de entendimento que nós não temos, a gente vai conseguir mudar o foco da nossa vida. Se a gente faz tudo que está ao nosso alcance, procuramos ajudar os outros, procurando também nos ajudar, a gente também tem que dar um desconto de que um espírito imortal, que já teve várias encarnações, viveu várias encarnações, não vai conseguir resolver tudo numa tacada só. E segundo a gente lê, se a espiritualidade permitisse reunir numa única encarnação todos os erros cometidos, criaria um combo de dificuldades que nós não suportaríamos. Então vamos dar conta daquilo que está ao nosso alcance, tendo a consciência de que a resignação, dentro da visão espírita, vai ser construída na proporção exata em que buscarmos o estudo, o esclarecimento. Não é a mera aceitação. Porque algumas pessoas acham que uma pessoa perdeu um ente querido. No início foi um sofrimento muito grande, mas depois ela se acostumou com a dor. Isso não existe. Ninguém se acostuma com a dor. Nós vamos observando com o passar do tempo que a vida segue um curso. Se nós carregamos no nosso mundo íntimo uma culpa muito grande, é difícil lidar com a dor da perda, com a dor de uma mudança muito brusca, quando existe um sentimento de culpa mal resolvido de vidas passadas. Mas se nós começarmos a ressignificar a nossa vida, tentando ver que tudo segue um curso programado pela espiritualidade, nada acontece sem que Deus não consinta isso por intermédio dos seus prepostos. Então, a gente começa a enxergar as coisas por um prisma diferente. Eu tenho que passar por uma dificuldade, mas se eu já vou aceitando de uma forma mais homeopática a dor como um remédio amargo para a cura de um mal que eu cometi, quem sabe isso não poderá me ajudar? Isso me faz lembrar uma historinha muito interessante que eu escutei de uma senhora idosa
que ela resolveu aprender uma língua estrangeira. Ela foi comentar na casa espírita com um dirigente que ela estava aprendendo uma língua estrangeira. E o dirigente achou curioso. Mas a senhora, na idade que está, a senhora vai estar aprendendo essa língua estrangeira, mas a senhora não tem mais condições de viajar, a senhora pratica, a senhora exercita essa língua? Não. Então, por que a senhora está aprendendo? Ah, porque eu, pelo que vocês falaram, e eu me senti muito tocada, eu quero melhor me preparar para uma próxima encarnação. E eu gosto tanto desse idioma que eu quero, na próxima encarnação, vir com uma certa facilidade. Dessa encarnação, eu não tive facilidade para aprender língua estrangeira, mas eu estou estudando hoje para que isso me ajude para que na próxima encarnação eu tenha uma facilidade de aprender. Olha, vejam que coisa interessante. Se eu consigo, nessa existência, dentro, digamos assim, dentro de um bom senso, conseguir aparar as arestas, conseguir fazer um trabalho de poder ir amenizando na convivência com as pessoas, tentando estabelecer laços de amizade, tentando exercer a prática do amor, da caridade, tentando fazer aquilo que está a meu alcance, a própria espiritualidade que nos acompanha pode rever a minha programação reencarnatória e pode usar a nossa boa vontade para auxiliar no nosso processo de reparação de faltas. Nós podemos auxiliar de outras maneiras, através do esclarecimento, através da consolação, como eu falei, num atendimento fraterno, numa reunião pública, após a palestra, atendendo as pessoas necessitadas, numa reunião mediúnica, atendendo os espíritos que, através da mediunidade dos trabalhadores da reunião, precisam da consolação, do acolhimento. Ser uma pessoa que tenha escuta para a dor do semelhante. Mesmo com as nossas dificuldades, porque nós temos dificuldades e muitas, não são poucas, são muitas, de repente, diante da vida, parar e ver que tem pessoas que precisam mais. Termos um olhar diferenciado para as necessidades das pessoas e ajudá-las não apenas com uma ajuda material, mas com uma ajuda moral. Porque existem dois tipos de ajuda. A ajuda material, que você dá uma cesta básica, e a ajuda moral, que você vai dar uma palavra de consolo para quem alguém passa por um sofrimento, principalmente de doença, de perda de entes queridos. É um trabalho lento, mas surte efeito. Temos que ter perseverança, temos que acreditar. E nesse processo de perseverança, a gente vai dar a cota do testemunho pessoal do que nós aprendemos, do que estudamos, do que nós estamos fazendo. Estamos nos preparando para recomeçar. Mas recomeçar como? Se essa vida nós já arrastamos tantos problemas, a gente tem que recomeçar até nessa. Porque Paulo de Tarso, quando ele chegou em Damasco e foi auxiliado por Ananias, que lhe devolveu a visão, Paulo de Tarso foi tocado pelo amor de Jesus de tal forma que naquele momento Paulo de Tarso recomeçou. Ele recomeçou pegando o conhecimento deixado pelo Cristo, que estava com Pedro. Mateus, um dos apóstolos, havia escrito isso, todas as informações. Paulo pegou, se retirou durante um tempo, se isolou, leu todo aquele conhecimento e começou a pregar tudo aquilo que Jesus havia dito. Maria de Magdala, que segundo a história, de forma confusa,
fala a respeito dessa mulher que foi uma figura controversa, mas que era uma das poucas mulheres que seguiam Cristo. E num determinado momento, Jesus a tocou de tal forma que não importa o que havia acontecido, se ela fez ou se deixou de fazer, a partir do momento em que ela foi tocada pelo Evangelho, ela se redimiu para com a vida e procurou fazer pelos outros aquilo que ela gostaria que fizessem por ela. E ela trabalhou de tal forma que, segundo no livro de Irmão X, Boa Nova, no capítulo que fala de Maria de Magdala, Jesus aparece para Maria de Magdala após o seu desencarne, estende os braços e diz para ela: Maria, você compreendeu a minha mensagem e foi uma das poucas criaturas que ultrapassou a porta estreita. Então, isso nos faz crer que necessariamente eu não preciso reencarnar para recomeçar. O processo de recomeço, ele é delicado. A gente precisa tomar consciência de que a gente precisa mudar. Vai acontecer de uma hora para outra? Você vai se recomeçar, você vai zerar todas as suas faltas? Não, de jeito nenhum. As faltas, elas serão saudadas num momento oportuno, de acordo com o que a espiritualidade achar que deve acontecer. E dessa maneira, futuros tormentos que venham a acontecer, eles serão melhor aceitos. Por quê? Nós compreendemos que se nós estamos passando pelo que estamos passando, são as cotas da dívida que nós ainda não saldamos e que devemos saldar para conseguirmos estar quites com a nossa consciência. Isso só vai acontecer através de um esclarecimento, através de um esforço, mas nós temos que aproveitar esse gesto de boa vontade da espiritualidade, esse voto de confiança que a espiritualidade está nos dando e tentar fazer um grande esforço para não errarmos novamente. Não cometermos os erros do passado, não recairmos nos arrastamentos que um dia nos levaram a tantos sofrimentos. Aí sim estaremos tentando quitar a nossa consciência diante de Deus, um esforço íntimo e pessoal que cada um fará para tentar se superar. E essa superação, ela não vai se dar através de nenhuma penitência, de jeito nenhum. Vai ser através de um amadurecimento do senso moral. Um amadurecimento em que cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo, cada um vai chegar diante da vida e vai ver que, apesar dos sofrimentos, é que nem a história do santo homem Jó, da Bíblia. Jó foi um exemplo perfeito de um indivíduo que tinha uma maturidade moral, que ele conseguiu ressignificar sua vida. Ele perdeu tudo que ele tinha, mas ele não perdeu sua fé, porque ele sabia da vida futura. Ele sabia que um dia tudo seria restituído a ele. E ele passa pela prova, dando um testemunho muito grande. Esse testemunho de Jó, em que muitos acham que foi uma coisa exagerada, até utilizam ter uma paciência de Jó, uma fé de Jó. Ele é o exemplo perfeito de um espírito que reencarnou para dar testemunho de o que é uma resignação, que nós não temos, mas podemos passar por dificuldades e ressignificarmos as nossas dificuldades.
Olha, eu não vou levar nada dessa encarnação, eu não vou levar nem meu corpo. As doenças são um caminho da cura. Do corpo? Não, da alma, do espírito. Nos conta uma antiga história em que na Índia, ocupada na época pela Grã-Bretanha, colônia inglesa, aqueles ingleses burgueses ingleses estavam na Índia e ele via aqueles hindus tomando banho no rio Ganges. E ele chegou, sabia falar aquele dialeto, chegou para o hindu, que tomava banho naquela água já daquela época, poluída, porque a história é antiga, e disse para ele: meu amigo, o que você está fazendo aí? Eu estou me banhando nas águas sagradas do rio Ganges. E o inglês até sorriu de forma irônica e disse assim: você acredita que você vai se lavar nessa água? E aí o hindu sorriu para ele e disse assim: eu não estou lavando o corpo, eu estou lavando a alma. Então, o que o indivíduo desejava que as impurezas do espírito elas fossem levadas pelas águas sagradas do rio. Ele não estava tomando um banho, ele estava tentando se purificar espiritualmente. E dentro desse processo de purificação, é um trabalho delicado, porque envolve uma questão até de amor próprio. Às vezes você vê uma pessoa sofrendo e você diz: fulano, por que você não toma uma providência? Olha, à medida em que nós valorizamos as questões espirituais, nós estamos deixando de lado os prazeres mundanos. Lógico que nós não vamos ser desleixados, não vamos ser ociosos. A questão do amor próprio é uma questão muito individual. Você procurar se cuidar, você se tratar, você vai ao médico, você faz as suas revisões, você faz tudo que está ao seu encontro para estar bem. Mas você não pode valorizar a matéria em prejuízo do espírito, porque o nosso sofrimento está atrelado a isso. Ter a posse dos bens materiais necessários para a nossa sobrevivência é fundamental. Deus nos ofereceu o necessário, então está ótimo. Nós não viemos nessa vida para nos transformarmos em sementes. Nós viemos nessa vida para passar por uma grande experiência reencarnatória. E essa experiência é para o nosso crescimento moral. Nós viemos nessa encarnação abrandar o nosso amargor e não aumentá-lo. A personalidade que nós trazemos no nosso processo reencarnatório de outras existências, uma personalidade atávica, uma personalidade que veio por uma cultura transgeracional, né, se nós podemos dizer assim, mal resolvida, nós temos que modificar isso através de provas, através de uma convivência, ressignificar a ideia do sofrimento, ressignificar a ideia da posse dos bens materiais. Nós não podemos viver como se só existisse o momento presente. A gente reencarnou para poder crescer e evoluir espiritualmente. E nós estamos utilizando todas essas ferramentas, esses livros que estão aqui, para o nosso crescimento. Nós não vamos levá-los. Caixão não tem gaveta. Nós estamos aqui tentando pegar esse conhecimento, estudá-lo, modificar a nossa conduta diante da vida, ajudar as pessoas a perceberem que reencarnamos para evoluir. Reencarnamos com
o propósito de nos melhorarmos. Reencarnamos com o objetivo de nos tornarmos pessoas melhores. Existem feridas que ficam cicatrizes, não tem problema, que fiquem as cicatrizes, eu tenho que aprender a conviver melhor com as dores do corpo, porque elas refletem o atraso moral do espírito. Pergunta 365 do Livro dos Espíritos. Por que, às vezes, um homem tão inteligente tem atitudes tão infelizes? Porque o espírito que está ali encarnado naquele corpo é um espírito atrasado. Nós ainda somos criaturas atrasadas, somos criaturas que damos muito valor à aparência e não à essência, damos muito valor ao ter e não ao ser. Estamos muito preocupados em satisfazer os desejos da matéria e não os valores morais da alma. E com isso, nós estimulamos as invejas, nós estimulamos sentimentos de posse, como se isso fosse importante. Nós, infelizmente, meus amigos, estimulamos aquilo que nós reencarnamos para modificar. Os arrastamentos, as paixões, tudo aquilo que nós trazemos, todo esse cabedal de questões que nós trazemos para ressignificar, o cerne da reencarnação é uma mudança em tudo isso, que só com o tempo a gente vai se dar conta que nós não reencarnamos para usufruir da matéria até o final, não. Nós estamos aqui para aprender, rever a nossa escala de valores. Aquilo que nós imaginávamos, temos que modificar a inveja, o ciúme, a ambição. Nós temos que nos modificar esses sentimentos que nos levam a sofrimentos e angústias, a miséria humana. Tudo isso acaba contribuindo para o nosso sofrimento. E o que nós podemos fazer? Nada. Sabe? Os motivos do sofrimento humano é que nos levam a ter essas dificuldades, porque se nós ressignificarmos a nossa maneira de ver o que acontece na Terra, ressignificando o nosso olhar, a gente vai conseguir mudar os nossos sentimentos em relação a uma coisa ou outra. E isso vai nos ajudar. O peso que nós vamos dar no final da nossa existência será completamente diferente do peso que nós dávamos no início da nossa vida. Essa é a forma de ressignificar a nossa vida. E o que Kardec nos diz? Qual a vantagem de ressignificarmos? Porque nós vamos deixar de sofrer por coisas transitórias. As transitoriedades do mundo material vão ficar no mundo material. Os sentimentos que estão atrelados aos valores do mundo material, a gente não pode estimulá-los. A gente precisa, sim, estimular os sentimentos perenes, os sentimentos eternos. Esses, sim, é que nós vamos estimular. Os valores da alma, os valores do espírito, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Eu convido a todos a elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, para que nesse momento a gente possa, nessa sintonia, fazer uma singela prece, pedindo aos benfeitores do mundo maior que nos ouvem,
aos espíritos familiares, os espíritos amigos, que procuram nos auxiliar, que a gente possa, através de um esforço pessoal muito grande, mudar a nossa conduta diante da vida, mudar a nossa reação diante dos sentimentos que nos levam a sofrer. O sofrimento, muitas das vezes, é pela ignorância. O sofrimento é pelos fatos de nós acharmos que a felicidade reside na posse e na manutenção dos valores materiais. Mas quando nós percebemos que esses sofrimentos eles poderão acabar quando nós focarmos nos valores espirituais, quando nós focarmos de que tudo que pertence ao mundo ficará no mundo. E o que nós vamos levar é o sentimento de felicidade do dever cumprido, o sentimento tranquilo de que eu não fiz tudo o que eu gostaria, mas eu fiz o que era possível. O sentimento sincero de que eu me dei conta, no decorrer da minha vida, talvez um pouco tarde, que algumas coisas poderiam ter sido diferentes. Mas quando eu percebi isso, eu tentei fazer o que estava ao meu alcance. E assim o fiz. Talvez não tenha conseguido como gostaria, mas fiz o que era possível fazer. Eu desejo a todos que se encontram ligados a esse nosso singelo estudo muita paz. Que Jesus, nosso amado Mestre, nos abençoe a todos que aqui nos encontramos sintonizados nesse estudo. Paz de espírito e muita luz. Um grande abraço fraterno e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.